A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado Nuno Gonçalo Poças, colunista do Observador, autor de vários livros. Já vamos falar do novo. Olá, Nuno, bom dia, bem-vindo. Olá. Bom dia. Bom dia. Estás com ar desconfiado. É sempre bom ter alguém do outro lado, Sim, não é? é. Malta, claro. Vocês vêm os três de verde, não sei se Deve combinaram. haver muita gente a esfregar as mãos. Não, nós não revelamos nada. Não? O memorando que receberam. São 5 perguntas, Nuno. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedires a nossa ajuda e acertar, são 2. Se não acertares, não pontuas. É o que Pronto, é. Ontem o Paulo é. Muniz fez 16 pontos, o máximo são 25. Alguém alguma vez teve 0? Não. 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 Também não. E também não Então- serás tu o então- primeiro. Não, nós não Nós não permitimos. permitiríamos isso. Não. Há mínimos. Não. Há mínimos. Vamos lá. Que prato foi eleito pelo Taste Atlas como o melhor de Portugal? Esta tem rasteira. Não tenho hipóteses. Tens hipótese, mas não queres arriscar primeiro. Ou arriscas, para os 5 pontos. Sim, é tão vago. Esta é difícil. É assim tão O Paulo, vago, o Paulo não é? conhece bons restaurantes onde se come muito bem este prato. Bacalhau à brás. Tem rasteira. Como assim? Queres uma ajuda? Quero. Leitão assado, bacalhau a lagareiro ou bacalhau com natas? Não sejas influenciado. Tem rasteira. Como assim ter rasteira? Então, o teu novo Então? livro. Bacalhau, não sei o quê. Com natas, a sério? Quem é Com que escolhe natas e bacalhau à com lagareira. natas? Mas há outras não, então opções. lagareiro. Leitão Atenção, assado, leitão bacalhau à assado. lagareiro ou bacalhau com natas? Bacalhau com natas. Quem é que escolhe essa? A minha resposta. Não é. Não é. Lagareiro foi o que eu disse. Então, mas eu até leitão. Claro. Pois, é isso. Aí está a Está a rasteira, não é? rasteira, não é bacalhau. Não é Tu bacalhau. ias ser induzido a falar de bacalhau. Bacalhau. Bacalhau está no título do Leitão teu é um livro. grande prato, mas não é um prato. Mas Foi olha, eleito nestes, como o melhor de nestes Portugal. três eu acho que... Não, achas? O bacalhau à Uma lagareiro barrada. está em sexto. Não, dos 3 é o melhor, mas não é um prato de chefe, não é? Não é assim uma Ah, não, coisa... não é não. É Sim, comida mas é portuguesa. como eles chamam. Pois é. Comida portuguesa. Então, Pronto. bacalhau com natas seria péssimo. O leitão assado está em primeiro, o bacalhau à lagareiro em sexto e o bacalhau com natas em 11º. Tens um novo livro, Águas de Bacalhau, do advento da geringonça à ascensão do Chega. O bacalhau conserva-se durante muito tempo. Na política portuguesa também é assim, também se conservam demasiadas práticas e vícios. Eu não sei se não preferia a outra pergunta ao do leitão. Acho que sim. Mas não é uma coisa da política portuguesa, é uma coisa de nós, não é? Nossa portuguesa, Sim, não é? é meio humanoide, meio cultural e é giro. Eu acho que nós temos assim um pitoresco, como toda a gente, não é? E é um bocadinho resignado, na verdade, a minha condição, mas eu sou, como é que era? Havia o otimista irritante, havia os pessimistas antropológicos e eu sou pessimista à maneira do Miller, que eu fico feliz quando acerto e quando erro, portanto... Seres pessimista. Mas apesar desta ideia das águas de bacalhau, o período que tu aqui tratas é de enormes mudanças. Caem muitos muros. Sim, e levantam-se outros. E levantam-se outros, Sim. não é? Não, e Caem muros à Não se esquerda. pode dizer que ficou tudo em águas de bacalhau, porque houve mudanças substantivas. Ou seja, houve mudanças substanciais em termos adjetivos. Não sei se houve assim tantas mudanças substantivas quanto isso. Ou seja, não sei se o país mudou assim tanto de há 10 anos para cá. Houve umas coisas em que melhorámos, mas acho que o ramo dos últimos 25, 30 anos é mais ou menos o mesmo, ou seja, é uma coisa estagnada, são águas de bacalhau, Águas, lá está. claro. Estagnada, sem grandes perspectivas, com muita falta de futuro, de perspectiva, de ambição. Eu acho que, no fundo, o meu problema maior até é esse. Não é claro que foram 10 anos que coisas aconteceram, não é? Mas se esprememos tudo aquilo... Sai pouco. Muito bem, vamos 5 2? Dois. Dois, demos Calma. alternativas, é Deram? verdade. É verdade. Como assim? Demos? Eu vou para casa com a sensação que foi 0. Estás a ver porque é que nunca ninguém teve 0. Pois, Está explicado. Tudo a dar-lhes com o bacalhau. Não, mas esta agora, do Neste é muito fácil. Em que ano foi André Ventura eleito deputado pelo Chega? Primeira vez. 2019.
Nem deixou acabar a pergunta, meu Deus. Eu ainda teria dúvidas aqui nas várias eleições que houve, que não tivemos falta delas. O Chega é filho da Geringonça ou foi uma coincidência temporal? Não, é filho de várias coisas. Também é filho do ar do tempo, mas em grande medida é filho da Geringonça, sim. É filho da Geringonça e do leque que se abriu à esquerda do PS, mas também é filho do PSD e do CDS, na medida em que o leque se fechou à direita daquele lado. Tal como a Iniciativa Liberal, se quisermos, não é? A partir do momento em que... acho que toda a gente, em todos os lados todos os ângulos do espectro, se tentou um bocadinho isto, assim, uma espécie de tentativa de purificação. Os social-democratas e os liberais e os conservadores, e depois houve muitos anos, hoje em dia isso se calhar está um bocadinho mais diluído, mas houve ali uma série de anos em que havia, sobretudo à direita, porque a esquerda lá estava muito galvanizada com a Geringonça. Hoje em dia se calhar as coisas vão mudar outra vez um bocadinho, mas à direita havia muito aquela coisa da direita que a esquerda gosta, e a direita fofinha, e eu sou mais direita do que tu, e quem é que é mais de direita, não sei o quê. E de repente aquilo irritava-me imenso, porque parecia um grupo de esquerdistas dos anos 70, para ver quem é que era o mais maoísta, ou mais com mais medalhas, não sei o quê, assim. Portanto, o Chega é filho de tudo isso. Mas é sobretudo é filho da resposta do PSD à Geringonça, do PSD de Rui Rio. Sim. À Geringonça. É essa resposta que permite que o Chega e também a Iniciativa Liberal apareçam? Sim, eu acho que sim. E na altura até apareceram mais partidos. Houve o Aliança, que é um partido engraçado porque parte até de um princípio de que o PS tinha perdido naquela altura, que era a ideia de que podia haver um partido à direita que federasse todos os outros. E a direita sempre teve isso, não é? A história a tradição europeia da direita dos últimos, 60, 70 anos é de ser agregadora, é ser federadora, e portanto ter uma amplitude muito grande, e lá cabia tudo, não é? Realmente deixava-se assim, os mais maluquinhos, deixava-se um bocadinho mais de lado, mas havia lá espaço para todos, e isso perdeu-se. Mas a entrada do Chega foi muito rápida ao mesmo tempo. Parece faca e manteiga. Também houve muitas eleições, não é? Certo, e aí a cavalgada foi mais aproximada no tempo, se 2019, 2022, 2023, claro. 2024 e 2025, portanto, também lhe deram muitas oportunidades. Sim, mas em 5 anos, um partido que parte do zero, nasce, chega ao segundo partido. Sim. Com a segunda maior bancada parlamentar. Ou seja, as condições que foram criadas foram... Uma analogia, os partidos basicamente deixaram todos a baliza aberta, até certo ponto, para a entrada da direita populista desta forma. O PS desbaratou uma maioria absoluta, não é? E ao mesmo tempo galvanizou muito o Chega durante aqueles anos da maioria absoluta, na expectativa, enfim, não sei, de esvaziar o PSD, de rebentar com a sua oposição à direita, quase numa expectativa de ou somos nós ou é o diabo, porque não há mais nada aqui à nossa volta, não é? Portanto, ou somos nós ou é o fascismo. E isso de facto não lhes correu muito bem. E portanto, de saltar de 0 para 1, para 12, para 50 e 60, foi muito rápido, quer dizer, com umas eleições atrás das outras. E agora vamos ver o resultado presidencial. Pode não sei se significa um teto, mas pelo menos a coisa está meio abobada. Exato, olhas para aquele terço, 33% de André Ventura, e vês ali, vês uma subida ou uma contenção? É que há as duas leituras. Eu acho que há uma subida óbvia, não é? Claro. Há uma subida em termos absolutos, há uma subida. Mas é uma subida num contexto muito especial. Eu acho que o sinal maior nesta segunda volta das presidenciais é precisamente o de que há um grande eleitorado à direita do PS, ou até do PS mais moderado, se quiser, um eleitorado um bocadinho mais volátil, que quer que alguma coisa mude, não se revê inteiramente na política do governo, mas também não se revê em André Ventura como sinal dessa mudança. Ou seja, que valida o não é não? Não sei, ou seja, valida pelo menos André Ventura numa posição secundária e não principal do futuro. E na verdade o sinal é muito claro quando esse eleitorado até diz que eu estou disponível para votar no socialista para presidente só para não lhe dar força, e portanto consiga engolir esse sapo. Enfim, terá havido também muita gente que não votou, que se recusou a votar num ou no outro, mas houve uma participação elevada ainda. Houve, assim, sim, não é? mas tudo isto são sinais e evidências do vazio, não é? Uma espécie de regresso àquele livro do Sá Carneiro, que era o Impasse,
E está lá mais ou menos tudo. Eu escuso de estar aqui a ouvir. Falando em presidenciais, Gonçalo Poças, agora para 5 pontos, estás a recordar aquele frente a frente da segunda volta entre António José Seguro e André Ventura? De que cor era a gravata de Seguro? Azul. Muito bem. Isto é muito fácil, afinal. Estavas atento aos detalhes. Eu rasteiras eu não sou bom, mas assim em coisas que não interessam. Claras. Se vocês soubessem a quantidade de informação inútil que está dentro da minha cabeça. Que vais acumulando. Apoiaste publicamente Seguro, logo na primeira volta, nem foi? Seguro é o socialista que a direita gosta? Não, agora também vou ser um bocadinho justo comigo. Eu apoiei Seguro não na primeira volta, eu apoiei Seguro quando ele ainda não era candidato. Pronto, ainda mais a montanha. Eu sempre achei, independentemente de tudo o resto e de quem fossem os candidatos e não sei o quê, sempre achei que ele podia ser ou seja, para a conjuntura e para aquilo que se adivinhava, podia ser um bom candidato presidencial e podia eventualmente até exercer um bom mandato. Neste mundo de águas de bacalhau, não é? É Seguro a pessoa que vai agitar as águas de bacalhau. Não precisa de agitar, na verdade o Presidente da República precisa de, sobretudo, estar quieto, não dizer mais do que deve e ser uma espécie de fiel da balança, um garante de equilíbrios e de diálogos até, se quiserem. Eu gosto sobretudo neste tempo, gosto de ver a função presidencial nesses termos. Mas não havia nenhuma figura, ou não vias nenhuma figura à direita que pudesse desempenhar esse papel? Era Seguro? Foi logo Seguro a opção não sei, mais evidente? Foi por uma razão, é porque eu não acho que a Presidência da República tenha que ser, ou seja, tem que ser naturalmente politizada, mas não deve ser partidarizada. E acho que isso que estamos a falar de Passos Coelho, não é? Portanto, eu até poderia ponderar um apoio desses, se ele quisesse, mas seria sempre um apoio de claque, um apoio de facção. E eu acho que o Presidente da República, nesta fase, devia ser alguém que estivesse um bocadinho acima disso. E o António José Seguro, precisamente, porque vinha de uma área que em boa medida o rejeitava. Isso a direita gosta mais do que a esquerda. A direita também não gosta assim tanto dele, acho eu. Mas pronto, mas habituaram-se, apesar de tudo, gosta mais dele do que do António Costa, se quisermos pôr assim. Mas também gosta mais do Álvaro Beleza e do Francisco Assis. Muita gente do PS de quem a direita gosta mais do que ele. Sérgio Sousa Pinto, etc. E não deixam de ser de esquerda, que também é uma coisa, depois a esquerda também faz isso com essas pessoas, não é? Quer dizer, eles são de direita, isso não são, eu também não os quero cá. Mas esse apoio de algumas figuras da direita e de algumas figuras ligadas ou associadas a Passos Coelho não foi uma forma também de atacar preventivamente Luís Montenegro? Ainda bem que me faz essa pergunta, Dr. Bruno Vieira. Porque, em primeiro lugar, não acho que tenham sido figuras disto ou daquilo. Em segundo, não são mais ou menos associadas a Passos Coelho. Eu não o conheço, estive com ele uma vez, troquei umas palavras com ele 5 minutos na minha vida. E na verdade, essa foi uma ideia que foi vendida por causa de uma capa do Expresso que foi publicada 2 dias antes do PS decidir se apoiava ou não António José Seguro à presidência. E, portanto, passista é a tua tia. Pá. Então vamos passar a próxima pergunta, também está relacionada com Passos Coelho, portanto já podemos continuar a desenvolver o tema. Em que ano foi travada a Batalha de Alcácer Quibir? Como não tens isto na ponta da língua? Oitavo, nono ano. A do Dom Sebastião, não é? Pois. Então, 1580, Exato. Não, é isso. Foi 1580 logo? Não, 1580, 1640. Não, sim, exatamente. 1580, portanto 1578. Está certo, muito bem. 5 pontos. Muito bem. Passos Coelho. Estou contente. Não foste logo para 1579, deste ali uma margem. Isso é a antítese do aluno marrão, que sabe de cor sem saber porquê, não é? Tu eu foste lá nunca pelo fui, processo dedutivo, não é? Eu nunca fui, mesmo quando nos anos em que fui não tão bom aluno, eu nunca decorei nada. O processo dedutivo que é mais importante. Sim. Mais sólido. Mas e ao Bruno? Vamos lá, para dizeres novamente, ainda bem difícil. que me fizeste essa pergunta. Passos Coelho é o novo Dom Sebastião da política portuguesa, ou pondo as coisas mais ao jeito do teu livro, é o homem certo para agitar as águas de bacalhau? Genuinamente não sei.
E acho que a entrevista que ele deu recentemente ajuda a explicar, porque talvez dê uma boa resposta a isso, que é: era bom que não fosse, e era bom que não tivesse que aparecer, e era bom que continuasse reformado, era ótimo. E eu gostaria muito que assim continuasse, porque era sinal de facto que havia uma capacidade em quase 11 milhões de pessoas não estarem à espera daquele. Mas não acreditas muito nisso? Não, indo concretamente à questão, não acreditas no espírito reformista deste governo? Não. Portanto, será necessário Passos Coelho, é isso? Não sei se vai ser ou não. Não sei se ele quer ou não. A mim deixa-me um bocado frustrado. E até acho que no livro há pelo menos um texto ou dois em que eu falo sobre isso, que é: custa-me imenso assumir este fracasso coletivo. Nós não somos capazes de produzir uma alternativa e tínhamos de recorrer a uma pessoa que deixou de ser Primeiro-Ministro há 11 anos. Se tiver que ser, será, mas não será um bom sinal. O próprio diz isso. Exato. Se eu tiver que voltar, não é por boas razões. Sim, mas estamos a falar de uma pessoa jovem, não faço ideia que idade terá 60 anos? 60 e poucos. 59, 60, acho eu. Ainda tem vida ativa pela frente. Rapidamente. Não, claro que tem vida ativa e pode ter toda a ambição e é legítimo e não sei o quê. Mas eu concordo com ele, ou seja, façam qualquer coisa. Há imensa gente, quer dizer, há um primeiro-ministro em funções, ainda por cima, há muitos ministros, há muita gente com vontade de fazer coisas. Eu não acredito em particular neste primeiro-ministro, acho que ele está basicamente a gerir a coisa e está mais interessado na manutenção do seu poder pessoal do que estava mais interessado em chegar lá do que em fazer alguma coisa. É um governo minoritário, tem dificuldades acrescidas e sobretudo nesta composição parlamentar. Sim, mas as composições parlamentares também são aquilo que nós quisermos fazer delas, não é? E, portanto, depende também um bocadinho dessa habilidade. Eu acho que essa habilidade está a ser usada para se manter à tona do alguidar do que para fazer alguma coisa. Mas se Passos Coelho seria capaz de fazer mais com esta composição parlamentar? Vou remeter mais uma vez para aquilo que ele disse na entrevista. Experimentem. Pois. Experimentem. E eu como acho é que, curiosamente, isso foi uma coisa que até foi interpretada um bocadinho ao contrário, que de repente ele disse aquilo que vão ter que o Chega e perguntem-nos, nós queremos fazer isto, querem apoiar ou não querem apoiar? E depois logo se vê, e depois se eles disserem que não, porque na verdade porque tem muito eleitorado também que não está assim tão interessado nessas coisas e portanto também lhes interessa o resto, e aquilo é bastante oportunista, mas depois terão de responder às pessoas eleitoralmente e portanto depois aí logo se vê. Eu acho que aquilo que Pedro Passos Coelho disse não é um braço aberto ao Chega, até uma mensagem bastante anti-Chega, se quiser. Eu pelo menos interpreto a coisa assim, que é ponham-nos à prova, agora digam lá se querem ou não querem e se estão capazes ou se não estão capazes. E o governo não tem feito isso, por exemplo na reforma laboral. Eu não sei muito bem o que é que o governo tem feito. Quer dizer, o governo também tem feito algumas coisas, não é? Mas acho que em termos macro, se quisermos, vai andando aqui a jogar um bocadinho para um lado, um bocadinho para o outro, não joga com este, não joga com aquele. Depois temos vivido um bocadinho nesta coisa das chamadas maiorias negativas, em que os dois partidos que se repudiam mutuamente quase que governam na sombra do governo, em oposição ao programa do governo. Quer dizer, isto é uma loucura. Mas não é? Esse teste, por exemplo, da reforma laboral, que o Chega acabou por recusar, depois num primeiro momento se mostrar disponível para entendimentos, não é um teste suficiente ao espírito reformista ou não reformista do Chega? Não sei, porque também ninguém percebeu muito bem ao certo o que é que o governo queria. Eu acho que nós chegámos ao ponto de ter o Chega vai dizer primeiro que estaria disponível, depois disse que não estaria disponível, depois o André Ventura armou-se em Carvalho da Silva e tudo isto aconteceu sem que no espaço público se soubesse sequer mais ou menos o que é que se estava a discutir, com exceção daquela matéria das grávidas, que foi também uma grande habilidade, portanto não ficou grande coisa em cima da mesa. Eu gosto destas coisas um bocadinho mais objetivas, que o governo ter iniciativa e dizer eu quero fazer isto, isto e isto. Estão disponíveis para conversar, sim ou não? Sim ou não? Se não estiverem, eu posso falar com o outro. Sim ou não? E depois logo se vê, quer dizer, as pessoas estão cá fora e não são estúpidas a olhar para isto, não é? Eu acho que não se pode continuar nesta aventura, que é fazer vincar a ideia, que ainda por cima é falsa, de que o Chega é uma alternativa. Porque face ao vazio que existe a toda a sua esquerda, o André Ventura pode-se dar esse luxo de se afirmar como uma alternativa. E não é.
Quer dizer, tem que escolher, ou quer ser ou não quer ser. Mas, e na verdade até agora não é um partido de protesto como os outros. Só que crescido. Vamos para a última pergunta. Tens 17 pontos neste momento. Portanto, potencial Chegar aos 22. 22. Aí, Belíssima Então vamos lá. pontuação. stress. Estou aqui a suar do bigode. Faz ver que não. Quantos deputados tinha a Assembleia Constituinte de saída das primeiras eleições livres em Portugal? 250. Bem, 22. Foi Certíssimo. aquela do bacalhau e do leitão. Também não podia ser tudo Estragou. fácil, não podia ser tudo fácil. Já não são, não é? A própria revisão, uma das revisões da Constituição levou à redução do número de deputados. A Constituição precisa de ser revista neste momento. É um problema para algumas das reformas que o país precisa. Não sei necessariamente se precisa de uma revisão. Eventualmente revisões pontuais. Eu não gosto muito do caráter da Constituição, no sentido em que quase que equipara os direitos económicos e sociais e culturais aos direitos, liberdades e garantias, mas até porque acho que de certa maneira, e isso durante muito tempo foi usado até como caráter interpretativo do espírito e do texto constitucional, que é no fundo achar que um direito económico ou social, por estar plasmado na Constituição, ele é indiferente à realidade e, portanto, é indiferente às crises financeiras, se o Estado tem ou não tem dinheiro, se tem ou não tem capacidade para pagar, etc. Como aconteceu durante o período da Troika. Como aconteceu durante o período da Troika. Mas, ou seja, e acho que o espírito interpretativo da Constituição não é indiferente a estas coisas, até porque os juízes do Tribunal Constitucional interpretam a Constituição à luz daquilo que, enfim, politicamente, também se quiserem. Mas Desculpa, é mais um problema da Constituição ou da interpretação da Constituição? é um problema da interpretação da Constituição na medida em que a própria Constituição dá aso a que ela possa ser interpretada dessa maneira. Eu acho que nós temos uma série de problemas de caráter institucional que não decorrem diretamente da Constituição. E um deles é o sistema eleitoral, que a Constituição, na verdade, permite que ele possa ser revisto sem revisão constitucional. O próprio método de escolha dos juízes do Tribunal Constitucional, a forma como ele se organiza, enfim, isso podia haver ali alguns ajustes, mas há uma série de problemas institucionais, a questão enfim, não é tantas autonomias, mas das representações da República, Tribunal de Contas, o Ministério Público hoje em dia tem imensos problemas que estão sempre em cima da mesa e há uma série de discussão, mas que não precisam necessariamente de uma revisão constitucional para isso. Acho que, independentemente da Constituição, que eu acho que podia ser revista, mas não acho que seja essencial. Acho que há muita coisa que se podia ter feito e já há muito tempo. Eu lembro que na altura da troika havia uma série de gente que falava disso, que era a necessidade não só de uma troca financeira, mas de uma troca das instituições. E era, no fundo, para pôr isto aqui funcionar um bocadinho melhor. Nuno Gonçalo Poças, são 22 pontos. Funcionou bem. A próxima vez que comeres leitão assado vais lembrar-te de nós. Claro, mas precisamos todos de um Nunca mais leitãozinho. vais perdoar ao leitão assado. Saímos daqui deprimidos. Que Leitão assado miséria. no forno. Saímos daqui deprimidos. Porquê? Com o diagnóstico. Não é? Não, estamos vivos, pá. Estamos vivos. O Nuno tem novo livro, Águas de Bacalhau, do Advento da Geringonça à Ascensão do Chega. Já está à venda. Nuno, obrigado e boas férias. Obrigado. Boas férias. Boa Páscoa. Boa despedida, boa Páscoa.